Olá, sou Elisandra Souza, sou jornalista e vocês me verão muito por aqui. Hoje estamos estreando aqui o destaque da semana do programa do canal do Cedim e vou entrevistar Claudete Alves, que é professora e vocês conhecem muito bem. Para iniciar, gostaria de te perguntar o que você tem achado aí do novo projeto, que o atual prefeito está encaminhando sobre a reforma da Previdência dos servidores, que acaba afetando diretamente os educadores. Bem, Elisandra, é um prazer inaugurar essa nova modalidade de comunicação do Cedim, né? E muito satisfeita de tê-la na nossa equipe de comunicação. Bom, nos últimos dias é o comentário da cidade. Como se não bastasse a aprovação do Sampaprev, mesmo com a greve dos 100 mil, na gestão do Covas, o atual prefeito, que era vice, mas todo mundo sabe que assumiu esse mandato todo como prefeito da cidade, ele tem anunciado que encaminhará em breve um novo projeto de reforma da Previdência dos servidores. E a gente sabe que vem na linha do que o Estado aprovou, ou seja, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores, como se não bastasse, Elisandra, o congelamento de salário que todos os funcionários públicos no Brasil, por conta da pandemia, tiveram seus salários congelados por 2 anos, por uma lei federal que foi aprovada, a 173. Então, nós estamos caminhando para 2 anos de congelamento de salário, mas com aumento do custo de vida, porque a gente sabe que como se dolarizou a economia brasileira, então o dólar a quase 6, fazendo com que a gasolina chegue a quase 7, o nosso poder de compra ele diminuiu muito. Então imagina, 2 anos de congelamento de salário com uma inflação galopante, e o servidor também, esses servidores que eles dizem que são marajás, que na reforma administrativa querem acabar mais ainda com os nossos direitos, agora vai, segundo vontade do prefeito, como tem sido ventilado, escolhido novamente para pagar a maior conta, porque sempre cai no nosso colo, não é? Então, o prefeito tem vinculado essas informações, então ele quer aliviar para os empresários, diminuindo a cobrança dos IPTUs como forma de uma compensação para ajudá-los na crise e a nossa crise, e o nosso congelamento. Nós somos seres humanos como todos os outros, nós fazemos parte dessa mesma população. Então, o preço do mercado é o mesmo para nós, da feira, os reajustes no plano de saúde, dos remédios, enfim, da vida. A vida não é só cara para quem não é servidores, nós fazemos parte da população brasileira. Então, tudo que afeta a população nos afeta igualmente. E agora querem que nós paguemos uma nova conta. Então, nós já tivemos a elevação para 11%, que é muita coisa, porque é 11% da Previdência, mas tem o imposto de renda, tem um monte de questões aí que diminui o poder de compra dos nossos salários. Então, é inadmissível, Elisandra, que se pense no projeto como esse. O Cedim está muito atento e nós esperamos que todos os outros sindicatos também estejam, porque nós teremos que
em que pese o cansaço da greve de 120 dias, nós teremos que ir para o enfrentamento. Vou falar em reforma, né? Esse é no municipal. No federal, a gente está aí, né, para enfrentar a PEC 32. Né? Como que isso afeta também o nosso setor? Então, na verdade, o CEDIM está muito atento, nós estamos, como muitos outros sindicatos do setor público no Brasil, empenhados nessa luta, temos participado das mobilizações de rua, das campanhas que eu queria aproveitar aqui e reiterar para os nossos filiados e filiadas, e também os que não são, fazer o corpo a corpo através do envio de e-mails, né, que eu sei que depois vai estar disponível aí abaixo do canal para que as pessoas encaminhem para os deputados e senadores e deputadas e senadoras, para que não vote esse absurdo que é tirar direito. E é importante nós alertarmos que eles têm feito uma propaganda enganosa, dizendo que essa proposta da reforma administrativa não afetará os atuais servidores, o que não é verdade, porque quando, no bojo dessa proposta, eles preveem a contratação, que não seja através de concurso público, o fim da estabilidade, eles vão diminuindo a capacidade de se arcar com o pagamento das aposentadorias. Então, vai afetar, sim, os atuais servidores, vai afetar, sim, os atuais aposentados. Por quê? Porque na proposta do governo prevê uma diminuição de arrecadação desse setor, com o esvaziamento da oferta dos serviços públicos através de concursados. Isso significa cada vez menos renda para bancar com as aposentadorias, com as evoluções das carreiras, com a questão dos direitos como quinquênios, sextas partes, 13º. Ou seja, é uma cilada para o conjunto dos servidores públicos no Brasil. Haja visto que esse governo aí, tucano, do estado de São Paulo, que quer ser presidente da República, ele já se antecipa à reforma administrativa e está mandando vários projetos para a Assembleia Legislativa, já se antecipando e retirando direitos que eu referi. E como a gente sabe que a Prefeitura de São Paulo tem se comportado como um puxadinho do governo do Estado, até por conta das afinidades políticas, nós temos que ficar muito atentos. Então, é muito preocupante, a nossa situação não é fácil. Eu costumo dizer que desde o golpe, Elisandra, de 2016, e aí alguns poderão falar, lá vem a Claudete falando de política. Então, companheiros e companheiras, a gente não discute a política, e quando eu estou chamando a atenção para essa questão, eu não estou falando da política partidária, mas da política em curso no nosso país, que é a política econômica, essa gestão, essa ganância que eles têm de se apropriarem dos serviços públicos para passarem para terceiros lucrarem, isso tem a ver com a nossa carreira, com os nossos direitos e com a nossa sobrevivência. Então, nós temos que estar antenados, nós temos que estar, sim, discutindo sobre a política, sobre a condução. Tudo nos interessa. A CPI do Covid, da vacina nos interessa, do Covid, a questão das políticas na área da educação, na área social, tudo tem que interessar aos educadores e educadoras da cidade, aliás, a todos e a todas cidadãs, porque nós não discutimos políticas,
Alguns dizem que não gostam de políticas, e aí eles discutem todas as políticas para retirarem nossos direitos, sempre na calada da noite. Então, só temos uns aos outros. E o que restou? A partir do golpe de 2016, quando nós avisamos, é isso, é a retirada de direitos. Vamos para uma breve pausa, daqui a pouco retornamos. Gente, vocês não sabem o quão será fantástico o congresso do CEDIM desse ano. Estamos indo para o 17º congresso. Sabe qual é o nome? O tema do nosso congresso esse ano? A educação infantil no planeta vírus. Se eu fosse você, não perderia. Vagas limitadas, como sempre, porque vocês sabem a qualidade dos congressos do CEDIM, a oportunidade de acrescentar de forma muito contundente na nossa formação para melhorar as nossas didáticas, as nossas práticas pedagógicas. Então, este ano está imperdível. Venham nessa viagem conosco. Será muito prazeroso. Vocês vão obter todas as informações necessárias. Estamos fechando os últimos detalhes. Tem palestrante internacional. Eu não posso contar. Estão dizendo que eu não posso contar porque será várias surpresas. E este ano, a equipe de comunicação do CEDIM inovou. Então, nós estaremos recepcionando as inscrições através de uma plataforma super simples, que é muito fácil você fazer a inscrição através do nosso site, pagar através do nosso site e tudo para facilitar a vida de vocês. Lembrando que os dias do congresso será 17, 18 e 19 de novembro, com liberação de ponto. Quem pode participar? Todos os filiados e filiadas ao nosso sindicato. E a regrinha é a mesma. Então, são 4 do quadro do magistério e 2 do apoio. Entender nesse apoio como a equipe gestora também, certo? Então, nós poderemos ter essa quantidade liberada para o nosso congresso, com liberação do dia. Então, tá super fácil a inscrição. Vocês nem vão sentir que será online. A gente preparou toda uma situação para que você se sinta ao vivo e interagindo com os palestrantes, com os participantes. Então, nesse momento, né, de tantas dificuldades, de tanta tristeza, de tantos desespero, então o CEDIM vai acolher tudo isso e juntos vamos fazer essa travessia. Então é isso aí, vagas limitadas, a educação infantil no planeta vírus. Aí embaixo tem como vocês poderem se inscrever. Tá super fácil, é uma plataforma muito tranquila e segura, ok? Então espero vocês no nosso 17º congresso. Dando continuidade, né, que a gente está nesse processo, né, de desmonte, né, de várias políticas que foram conquistadas, mas a gente também está enfrentando a pandemia, né? E nessa semana foi noticiado, né, a volta de 100% dos SEIs, né, e aí tem o aumento da contaminação pela variante Delta, né? Como que a gente tem que reagir a isso, né? Os professores vão voltar? Como que o CEDIM tem pensado sobre essa questão? Olha, Elisandra, o CEDIM, desde o início da pandemia, tem sido vanguarda nessa questão da resistência. Então, fomos nós que iniciamos a campanha que sem vacina não dava para voltar, e isso possibilitou a educação infantil não ter retornado em 2020, porque eles queriam suspender dos demais níveis, mas a educação infantil diziam que as crianças não se contaminavam e que podia funcionar, e se não fosse a nossa intervenção, a educação infantil não teria ido para o remoto o ano passado.
E este ano também nós insistimos muito, por isso que o CEDIM propôs a greve, nós fomos um dos primeiros a propor a greve pela vida dos 120 dias e ficamos nela até o final. Lamentavelmente, o discurso dos governantes venceu essa parada, mas a gente conseguiu colocar os educadores no grupo prioritário da vacina, muito bem. E aí se retornou 35% dos alunos, e todos que não estavam em comorbidades e gestante, enfim. Só que, há pouco eu disse que a Prefeitura de São Paulo me parece que se comporta como puxadinho do governo do Estado. Então, tudo que o secretário da Educação do Estado anuncia, eles aplicam no município de São Paulo. Não ouve os sindicatos, finge que ouve, e, lamentavelmente, por vezes, por desatenção, a categoria não percebe o esforço que nós temos feito para fazermos esse enfrentamento tão necessário. Bom, muito bem. Quando o governo do Estado anunciou que a partir de agosto retornaria normal todas as escolas do Estado, inclusive dos municípios, 100%, o CEDIM foi para cima, questionamos a secretaria, apresentamos representação, fomos para o Ministério Público e eles recuaram mais ou menos, dizendo que voltaria 60%. E aí alegaram, inclusive respondendo ao Ministério Público, que os protocolos que deveriam ser seguidos e que tinham sido elaborados e que teriam que ser cumpridos, como eu disse, pelos educadores, davam a segurança necessária. Um deles, por exemplo, é o distanciamento. Então, vamos pegar o caso dos CEIs, que são os Centros de Educação Infantil. Todo mundo sabe que, como é um horário integral, e as crianças, bebês e crianças, dormem durante o dia, não conseguem ficar 10 horas do dia sem dormir. Então, nesses espaços educacionais, se colocam os colchonetes no chão. Dizem e afirmam os representantes da secretaria que se mantém o distanciamento dos tais protocolos de 1 metro. Antes era 1,5 metro. Do dia para a noite, reduziram para 1. E a gente sabe que é impossível isso, não tem espaço. Se já não tinha para os 35%, para os 60%, agora com o anúncio que a partir do dia 8 de setembro os 6 voltam 100%, piorou. Então eu quero saber, aproveito aqui para perguntar à secretaria, enquanto não nos atende no pedido da reunião bilateral, vocês vão fazer o que com os protocolos que vocês disseram que teriam que serem implementados para garantir a segurança sanitária? Nem 1 metro, nem 1,5 metro, porque não cabe. Nem do mobiliário da educação infantil, nem ICEI, nem EMEI, nem ICEMEI, é impossível cumprir os protocolos. Aliás, eu tenho, às vezes, eu chego até a ser deselegante para o governo, eu ouço esses comentários porque eu perco a paciência. Eu digo, os protocolos criados na educação infantil são inexequíveis. Não dá, a criança não fica sem colo, não fica sem afeto, não fica sem tocar, não usa máscara, e as que usam como um brinquedo, sem proteção nenhuma. Então, nós temos uma série de problemas que implicam em medidas eficazes de combater essa pandemia. Recentemente, nós ingressamos com uma outra representação no Ministério Público, onde a gente está pedindo, e estimulados pelo que diz
o professor Miguel Nicoleles, que nós temos estabelecido um diálogo importante. Para quem não sabe, o professor Nicoleles é o infectologista, é um dos cientistas mais brasileiros, mais respeitado no mundo, e ele tem dito com todas as letras, final de setembro vai explodir. Inclusive, eu acho que vocês vão passar alguns trechos nesse programa da fala dele, onde ele coloca que precipitado toda essa liberação, liberou geral, tudo funciona 100%, as escolas funcionam 100%. No que nós estamos vendo hoje na mídia tradicional brasileira é uma tentativa de remover a pandemia das manchetes, quando, na realidade, nós estamos entrando numa outra fase crítica. O Rio de Janeiro já está mostrando isso, e eu sei que talvez o que eu vou falar agora seja um pouco chocante, mas como médico e como cientista que tem estudado essa pandemia desde o primeiro dia e 24 horas por dia analisando os dados continuamente, a variante Delta, que é uma modificação do vírus, é uma modificação mais grave do vírus, tomou conta do Brasil. Ela está se espalhando, está se disseminando numa velocidade impressionante. Vocês só precisam ver o que está acontecendo nos Estados Unidos e em Israel, onde boa parte da população já foi vacinada, e mesmo assim o país está sendo fechado novamente essa semana, e uma terceira dose da vacina começou, porque não conseguiram conter. E aqui no Brasil, tudo leva a crer que em setembro nós vamos ter a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho a alertar a vocês é que, infelizmente, do ponto de vista sanitário e médico, não há como aumentar as aglomerações nesse momento. Eu sei que é uma coisa difícil, porque o momento político é muito trágico. A variante Delta está pegando até pessoas com 2 doses da vacina no Brasil. E o interior de São Paulo já está indo para o caminho do Rio de Janeiro. Recebi notícia hoje de manhã de colegas da Unicamp, os leitos estão sendo ocupados novamente, porque a variante é extremamente agressiva. Ela é mais transmissível do que o vírus original. E a vacina não cobre como cobre o vírus original. E como vocês sabem, nós estamos extremamente atrasados na nossa cobertura vacinal. E aí, essas medidas do governo, elas são justificadas por eles, dizendo que toda a população adulta já está vacinada. Não dizem que é só a primeira dose. E que já começam, e é verdade, a vacinar adolescentes, mas também a primeira dose. Mas tá bom, vamos supor que é aceitável essa justificativa para liberar geral, tudo 100%. O que fazer com um grupo da população que não é testado e que nem tem perspectivas de vacina, que são quem? Bebês e crianças pequenas. Então, nós temos um grande dilema. O dilema é que é um momento... Eu falo sempre que o Brasil é o único país do mundo que está tendo que combater uma pandemia e um pandemônio político ao mesmo tempo. Só que a pandemia, acreditem se quiser, ainda tem que ser considerada como a prioridade da nossa visão. Porque, senão, nós vamos ter a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. O Brasil tem seguido os Estados Unidos 6 a 8 semanas depois que ocorre uma explosão lá, ocorre aqui. Os Estados Unidos explodiu, final de setembro, nós provavelmente vamos ter uma nova explosão aqui. E nós temos que estar preparados para isso. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos achar que a pandemia acabou, que nós podemos abrir, que nós podemos remover o uso de máscara, acabar com o isolamento social. Nós estamos cometendo o mesmo erro que a Inglaterra e que os Estados Unidos cometeram. Mesmo porque a nossa vacinação ainda não está nos níveis que ela precisaria estar para nos proteger minimamente contra essa nova variante. Então,
Eu ultimamente tenho dito que eu estou pregando no deserto, mas tem vários que pregaram no deserto, se deram bem e falaram o que ia acontecer. E eu estou falando isso porque eu tenho não só a minha opinião, mas o apoio de cientistas no mundo inteiro que estão dizendo que o Brasil é a próxima bola da vez dessa variante. Tá? Então, é duro para mim trazer essas notícias, mas quando o João Paulo falou comigo ontem de madrugada, eu tinha essa aula no Canadá, mas eu pedi para ele se era possível falar no final da reunião, porque eu não poderia dar esse alerta para vocês, porque eu realmente estou extremamente preocupado com o que pode acontecer nas próximas 4 semanas. Quem acompanha atentamente o trabalho do CEDIM sabe que nós defendemos que de 0 a 11 meses e 29 dias é educação infantil, é educação da infância. Essa educação infantil, ao nosso ver, a tese que nós defendemos, ela só termina quando inicia a adolescência, que é aos 12 anos. E a vacina é para adolescentes, de 12 a 17 anos. Qual é o grupo mais vulnerável? Bebês e crianças pequenas. E o professor Nicolelli, vocês podem conferir aí num dos trechos dessa matéria, onde ele retrata o quão é preocupante esse momento, ele fala que em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, as crianças estão adoecendo e grave. Nós já tínhamos ouvido isso quando nós lançamos um manifesto em defesa da vida de bebês e crianças pequenas, de cientistas brasileiras, que não são consideradas pelo secretário de Saúde do Estado, do município, nem da Educação. Mas agora é o Nicolelli que está falando. Se ele não tem razão, me desculpem, eu não acho que são os governantes que têm, porque o mundo o respeita como uma das principais autoridades no assunto. E ele está dizendo que essa variável delta já contaminou todo o Brasil, que ela é altamente contaminante e agrava, e não vai ter hospital para todo mundo. E dessa vez não vai ter hospital para bebês e crianças pequenas. Portanto, e aqui eu não tenho nenhuma tentativa de ensinar o Padre Nosso ao vigário, nós temos que ser inteligentes na forma como nós organizamos protestos de massa contra esse governo. Nós não podemos expor pessoas à possibilidade de serem infectadas com essa variante, porque uma vez que você pega essa variante, o quadro é muito mais sério. Especialmente para idosos. No Rio de Janeiro, aumentou explosivamente o número de idosos já vacinados, que estão ficando doentes, e crianças abaixo de 15 anos. As UTIs pediátricas americanas estão lotadas. Nunca na história dos Estados Unidos eles viram tantas crianças em UTI como nesse momento. E nós não podemos permitir que isso aconteça aqui, porque o SUS, depois das 2 ondas, não vai dar conta de uma terceira. Então, quando vocês veem na televisão, no rádio, na internet, curvas caindo, ninguém está falando que as curvas, a velocidade de queda está diminuindo, zerou, e provavelmente nós vamos começar a ver as subidas como está acontecendo no Rio de Janeiro. E a Fiocruz falou isso ontem à noite. No último boletim que eles soltaram, um alerta para o Brasil inteiro. Mais de 10 unidades da União já têm taxas de transmissão as mais altas possíveis, e quando a Fiocruz diz que é um alerta nacional, nós temos que prestar atenção. Tá? Então, eu não quero pôr água no chope, não quero ser o estraga-prazer, não quero ser o pessimista, alarmista, mas, até agora, tudo que nós trabalhamos em termos de previsões, eu e os meus colegas, ocorreu, se manifestou. E aí eu quero saber quem vai responder por isso. O CEDIM está avisando. Antes dessa fala do Nicolelli,
nós entramos com uma representação, eu falei num vídeo anterior, pedindo para se manter os 35%. Agora, depois da fala dele, nós estamos implorando, nós já notificamos a secretaria que enquanto não houver testagem e vacinação para esse grupo que não tem proteção nenhuma, que suspenda as aulas. A gente nem quer mais a diminuição. A gente precisa, para a segurança sanitária de bebês e crianças e de educadores, porque nós estamos tendo conhecimento que mesmo quem tomou a segunda vacina também tem se contaminado, então é muito delicado. O Brasil tem a sorte de tudo acontecer depois que acontece na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, a gente sabe como tem funcionado essa pandemia e nós temos todas as condições de nos antevermos, de nos anteciparmos. Então, agora, o CEDIM não defende que permaneça os 35%, né? Quando anunciaram os 60%, nós defendemos o imediato fechamento das escolas até que se tenha testagem, vacinação e uma segurança sanitária que proteja bebês e crianças pequenas e toda a comunidade escolar. E a responsabilidade são dos governantes. Por isso que nós estamos entrando com representação no Ministério Público, já entramos com uma notificação na secretaria com esse pedido, porque é muito grave. Então, vocês que desmintam o que um dos principais cientistas, reconhecido mundialmente, tem dito, que é grave, que vai explodir, que vem uma onda severa novamente e que vai afetar exatamente esse grupo tão desprotegido que é bebês e crianças pequenas. Na sexta-feira passada, e eu vou terminando aqui, o Brasil cruzou a marca de 1,2 milhões de óbitos no ano de 2021 por todas as causas de óbito. Isso é o total de óbitos do ano inteiro de 2019. Antes da pandemia. Ou seja, em menos de 8 meses, o Brasil perdeu tanta gente quanto nós perdemos no ano de 2019, os 12 meses. É a maior catástrofe humanitária da nossa história. Esse ano vai ser o ano que mais gente morreu, e não é só de Covid, é de outras doenças, porque os hospitais estão depletados, não tem remédio, não tem gente, não tem leito, e o SUS não aguenta, isso por amigos meus que estão na linha de frente, gente que eu conheço há 40 anos, que eu confio, me dizendo, o SUS não aguenta uma terceira onda de impacto do coronavírus. Então, por favor, a mensagem tem que ser absolutamente clara. Nós tínhamos que criar uma ideia pioneira no Brasil, um programa de distribuição de máscaras corretas para as pessoas. Máscaras que podem realmente funcionar. Porque o que está acontecendo também no Brasil, pessoas usando máscaras de materiais inapropriados e elas estão ficando infectadas porque as máscaras não funcionam. Tá? Eu passei a noite pensando nisso ontem, conversei com 2 colegas meus na China, a Coreia do Sul fez isso, o governo da Coreia do Sul distribuiu máscaras gratuitamente nas farmácias, as máscaras corretas. Eu sei que no Brasil isso não vai dar para fazer a nível nacional, mas talvez o MST conseguisse fazer. Talvez para as pessoas de mais risco. Mesmo as pessoas de mais de 60 anos que já foram vacinadas, têm que continuar usando máscaras, e as crianças abaixo de 15 anos também. Então, talvez pudesse ser o embrião de um programa, porque essa crise não vai terminar antes do final do ano. E talvez ela se agrave, como nós vimos em março e abril. Veja, todas as escolas americanas e europeias que voltaram estão fechando nesse momento. No meu estado, onde eu moro, meus filhos tiveram que voltar para casa. Um dos meus filhos é professor, ele teve que voltar para casa porque as escolas estão tendo surtos.
e as crianças estão, sim, pegando e transmitindo a variante Delta, que já ocupa 95% dos Estados Unidos. Então, não é o momento para voltar às escolas. Não pode abrir as escolas. Não tem condição. Não tem condição. Nós vamos ver criança morrendo, nós vamos ver professor morrendo, funcionário de escola morrendo, e tem casos de famílias que foram inteiras infectadas por crianças que foram para a escola e voltaram e trouxeram o vírus para casa com pais que estavam em isolamento completo e que ficaram doentes e, desgraçadamente, vieram a falecer. Então, novamente, eu lamento ter que falar, mas eu acho que a verdade é mais importante do que qualquer tentativa de dourar a pílula, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Me desculpem novamente, mas eu preciso ser completamente franco com vocês sobre o que eu acredito que pode acontecer nas próximas semanas. Então, eu vou aproveitar e fazer a propaganda do CEDIM. Visite o nosso canal, tem uma coisa do sininho, acompanhe as nossas redes sociais, segue Instagram, Face, porque a informação é tudo. E aqui do CEDIM, as borboletinhas não ficam só na cozinha, sempre antenadas nos assuntos pertinentes à nossa área. E a informação também liberta, é isso aí. Bom, eu agradeço, né, a nossa entrevista, né, estamos chegando no final. E esses foram os destaques da semana e até a próxima.